meu nome é Adriana e eu vou apresentar para vocês um trabalho que é sobre o jogo de dominó para a compreensão das frações para alunos do quarto ano do ensino fundamental. O trabalho foi elaborado para a disciplina do Projeto Integrador para a Licenciatura 1 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do Polo Santa Bárbara do Oeste. O presente trabalho se deu através de uma conversa com a professora Mari Cristina de Lima Mendes, da cidade de Salto Grande, aqui no estado de São Paulo. A professora, através de atividades avaliativas e diagnósticas, verificou-se que ao longo de sua carreira há uma demanda muito grande para a compreensão de frações. Como? Quando os alunos compreendem fração da forma matemática, há uma dificuldade muito grande para eles compreender fração no dia a dia. Então, nós tivemos uma conversa com essa professora e ela nos orientou que fizéssemos algo que pudesse fazer com que os alunos compreendessem a fração de forma mais visual, quando fosse aderido alguma contextualidade no assunto, no exercício proposto. O que aconteceu? Através das escolhas de atividades lúdicas, as atividades lúdicas elas têm o intuito de facilitar, de motivar a aprendizagem dos alunos. O que nós fizemos? Nós fizemos uma levantação teórica, uma fundamentação teórica, através de qual? No ensino da matemática, nós usamos os autores, o Plínio Cavalcante Moreira, a Maria Manuela David, e através de socialização para aprendizagem, nós usamos o Henri Vallon. E a introdução para os jogos lúdicos para a compreensão da matéria, nós utilizamos Cristiano Alberto Muniz. E também nós utilizamos o Vygotsky, que diz que o brinquedo ajuda a desenvolver e há uma diferenciação entre a ação e o seu significado. O brincar se relaciona com a aprendizagem. Brincar para Vygotsky é aprender. Esse trabalho foi realizado pelos alunos Adriana, pela Marília, pela Cara Larissa, pelo William, pelo Tiago e pelo Leon. O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que fazer, até o momento, seria uma aula prática, nós teríamos que aplicar isso em uma aula. Mas como estamos vivendo um momento pandêmico, de uma pandemia, onde há um vírus, em alguns casos mortal, esse vírus não nos possibilita de realizarmos atividades presenciais. Então, nós estamos vivendo um momento do qual nós estamos em casa. Todo o levantamento bibliográfico do trabalho foi realizado via internet. Nós tivemos que fazer todo esse levantamento, fundamentar ele através de livros, através de artigos, todos pegados pela internet. Não tínhamos como ir pessoalmente a uma biblioteca ou comprar um livro, ir a alguma escola. Então foi tudo fundamentado através de artigos e livros disponíveis na internet. O que nós propomos para a professora? Como ela falou que há uma dificuldade muito grande dos alunos terem essa compreensão da fração na parte contextualizada, quando você entra com a fração e dá exemplos no seu dia a dia, nós propomos para a professora que fosse feita uma aula expositiva e dialógica e que fosse aplicada em 2 aulas. Então, nós fizemos um plano de aula para a professora e elaboramos essa aula para ela. Então, seria assim, por um exemplo, a professora já teria dado uma aula sobre fração para esses alunos, então eles já teriam conhecimento da fração de forma de matemática. Ou seja, um exemplo, eu tenho aqui A sobre B. Ou seja, a minha letrinha A é o numerador, a letrinha B é o denominador. Então, essa compreensão de fração, os alunos já teriam. Nós entraríamos com a aula contextualizada, onde nós colocaríamos figuras para que os alunos pudessem identificar a fração. Um exemplo de uma forma muito fácil de explicar a fração para os alunos é sempre pelo gráfico de pizza. Ou seja, nós temos aqui, uma pizza dividida em 8 partes. Dessas 8 partes, nós comemos 5 partes dela. Então, como eu represento isso na forma de fração?
5/8. Ou seja, eu comi 5 de 8 partes. Quando nós chegamos nessa parte para os alunos, é onde os alunos têm um pouco de dificuldade, segundo a professora, para compreender. Então, a gente representa em desenhos e nós propomos para ela, nessa hora, entrar com os jogos lúdicos, que é uma maneira dos alunos se divertirem e aprenderem também matemática. Então, os jogos lúdicos, eles vêm dessa maneira para o aluno, uma maior compreensão e faz com que eles tenham uma maior adaptabilidade com a matemática. Fica muito mais fácil para eles entender isso no dia a dia. E nós entramos com eles através do jogo de dominó. Por que? Você vai perguntar assim, mas por que o jogo de dominó? O jogo de dominó, porque é uma coisa fácil, da qual eles têm fora no dia a dia, eles ouvem falar sempre do dominó, os pais têm dominó. Então, com as peças de dominó, nós resolvemos introduzir as frações para eles. E como seria feita essa aula para eles? Desde essa aula, eles já teriam esse conhecimento prévio de lá de trás, da fração em forma de matemática, como eu expliquei para vocês, a relação de numerador, de denominador. Nós entraríamos com uma explicação através do gráfico de pizza e introduziríamos a aula com o jogo de dominó. Lembrando, gente, essa aula seria uma aula do qual eles vão fazer esse jogo, mas é uma forma de avaliá-los também, é uma forma de você fazer uma observação e avaliá-los. Então, olha um exemplo aqui do dominó que nós temos, ó, as pecinhas, aqui, ó, na forma de desenho da figura, e aqui uma outra maneira que é a forma de matemática, 3/4, aqui na forma de figura, ó, 2/6, ou seja, tem uma figura que está dividida em 6, da qual há 2 partes pintadas. Então, fica muito fácil para eles relacionarem. Então, nós saberíamos se eles conseguem fazer essa relação entre figura e fração matemática. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa figura, 1/6. Aí, como que ele vai fazer? Ou ele tem a parte matemática, ele vai colocar aqui a parte matemática, ou ele vai colocar aqui em forma de figura. Nesse caso de 1/6, suponhamos que ele tivesse essa peça, essa outra peça aqui. Então, onde ele vai encaixar? Aqui. Por quê? Eu tenho 1/6 em forma matemática e tenho a sua representação em forma de figura. Essa aula seria dividida como? Essa aula é dividida em 2 aulas, para que eles pudessem se interagir, fazer essa brincadeira lúdica, mas com a compreensão da matemática, e a avaliação se daria no momento em que estivesse ocorrendo a atividade. Seria ao mesmo tempo uma avaliação contínua e formativa. Ó, a elaboração do plano de aula permitiu para o grupo vivenciar ao menos um pouco como seria uma atuação em sala de aula como docente. O que nós podemos concluir com a atividade lúdica? Que ela promove as aulas e ela se torna as aulas mais divertida e atrativa. Então, eu gostaria de agradecer a todos por esse momento e ficamos à disposição de todo o grupo docente. Muito obrigado ao professor Roberto, que nos orientou até aqui, e ao todo o grupo meu, sendo eu, a Larissa, a Marília, o Leon, ao Tiago e ao William, que propuseram, que deram o máximo nesse trabalho. Muito obrigada.